liderança em 1 Timóteo 3. Essa palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. E aqui eu quero incentivar vocês, algo que o nosso pastor também incentiva, desejem ser algo no reino de Deus. Se você um dia sentiu queimar no seu coração, só que você nunca teve coragem de falar por causa que alguma coisa inconsciente faz os nossos irmãos abafar esse desejo, mas se algum dia passou no seu coração, eu quero ser um pastor, almeje ser um pastor. Se algum dia passou no seu coração, quero ser um apóstolo, quero ser um diácono, quero ser um presbítero, quero ser algo na casa de Deus, almeje esse algo. Paulo fala que quem deseja ser bispo, quem deseja o episcopado, quem deseja ser alguém que trabalha com almas, deseja algo excelente. Então o desejo faz parte do coração de Deus. Só tem como eu desejar algo que Deus deseja a partir do momento que eu estou em comunhão com Ele. Então, se esse desejo passou no seu coração, se capacite, corra atrás disso, peça sabedoria a Deus, junte-se com pessoas maduras da sua igreja e corra para esse lugar. Show? Então vamos lá. Se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. Aí tem uns pontos que o bispo precisa ter. Ou pastor, ou mestre, ou qualquer coisa do tipo. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho nem à violência, mas amável, inimigo de discórdias, não ganancioso. Deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição, com todo o respeito, não é de qualquer maneira, mas com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não deve ser novo na fé, para que não se torne orgulhoso e venha cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado e caia na armadilha do diabo. Os diáconos, da mesma forma, devem ser respeitáveis de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem dominados pela ganância. Devem permanecer no mistério da fé com consciência pura. Devem também, primeiramente, passar por experiência, depois ser considerados irrepreensíveis. Exerçam o diaconato. As mulheres, do mesmo modo, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Outro ponto, os diáconos devem ser maridos de uma só mulher e governar bem os filhos e a própria casa, pois os que servirem bem como diáconos irão adquirir lugar de honra e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Mesmo esperando encontrar-te em breve, escrevo-te coisas para que, se eu demorar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Ou seja, quando Paulo está escrevendo essa carta para Timóteo, Paulo está preparando o coração do Timóteo para cuidar de uma igreja local. Talvez não uma igreja local, templo, mas cuidar de um povo. E aí ele fala que para que desejar cuidar de um povo de Deus, conduzir um povo, você está desejando algo sobremaneira excelente. Só que pode ser algo excelente, mas é algo também que existe um tipo de responsabilidade e uma nova forma de se viver. Se nós estamos recebendo, pela graça de Deus, o conhecimento a respeito dele, é porque ele quer algo a mais de nós. Ele está nos capacitando para um determinado propósito. E esse propósito vai exigir algum tipo de renúncia da minha parte e uma adequação de algum tipo de comportamento ao qual Deus estabeleceu para que eu lidere o povo dele de alguma maneira. Então, se Deus está te permitindo conhecer algo a respeito dele, é porque ele quer mudar algo em você para conduzir um determinado grupo de pessoas. Talvez pode não ser uma pessoa na sua igreja, pode ser uma pessoa na sua casa, uma pessoa no seu trabalho, mas qualquer tipo de comportamento que vá afetar a vida de alguém e que vai pedir a aprovação do seu coração em testemunho para que suas palavras tenham validação no coração do outro. Certo? Deu para entender? Tá show? Então vamos continuar.
Aí aqui tem uma tabela dos termos no sentido original dele. Aí eu não vou ler isso aqui, eu vou deixar para vocês ler em casa depois, tá? Que aí tem a separação de apóstolo, de bispo, de presbítero e de diácono. Tudo separadinho aí, bonitinho para vocês. Oi? Aonde? Está escrito apóstolos ou apostelo. Embaixo do apóstolo? Apostelo, justamente isso. Aqui é grego, não é hebraico. Apostelo. Então vamos lá. Exortação dos apóstolos sobre submissão e autoridade. Aqui eu quero ler alguns textos específicos que está separado aqui. Abre aí na página 35, o primeiro texto, 1 Tessalonicenses 5, verso 12 e verso 13. Irmãos, pedimos que deis devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos aconselham e os tenhais em grande estima e amor, por causa do trabalho que realizem. Tende paz entre vós. O outro texto aí, Hebreus 13, 17. Obedeci a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria, não gemendo, pois isso não vos será útil. O texto de baixo, daqui a pouco a gente dá uma conversada no geral aqui. Filipenses 2, 12 ao 24. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, no qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato que não foi em vão que corri ou trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação ou sacrifício, sobre o sacrifício e o serviço da fé, alegro-me e me congratulo com todos vós, ou me alegro com todos vocês. E também pela mesma razão, alegrai-vos e se alegrem comigo. Espero no Senhor Jesus em breve vos enviar Timóteo, para que eu também me anime recebendo notícias vossas, porque não tenho nenhum outro com esse mesmo sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu, não o que é de Cristo Jesus. Mas sabei que ele deu provas de si e, como um filho ao lado do Pai, serviu comigo em favor do Evangelho. Aqui Paulo falando sobre Timóteo. Assim espero enviá-lo logo, que a minha situação seja definida, mas confio no Senhor, que também eu mesmo irei em breve. E o outro texto aí, do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros, tendo todos uma disposição humilde uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. E o outro aí, sujeitando, Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E tem um texto de Filipenses no capítulo 2, eu esqueci o versículo, que fala, sirvam uns aos, vejam uns aos outros como maior do que a você mesmo. Então, basicamente, aqui é um texto falando sobre submissão e autoridade. Acho que todo mundo aqui já deve estar meio cansado de ouvir esses dois temas, né? Submissão e autoridade, que se fala muito hoje sobre submissão à liderança, submissão à igreja local, obedecer cegamente, atravessar a linha do trem se te der uma ordem para atravessar a linha do trem. Se ouve muito sobre isso. Mas existe um tipo de submissão que é verdadeira. Existe um tipo de submissão que ela é pura. Existe uma submissão que parte de Cristo. E eu quero começar citando aqui esse texto de Hebreus 13, 17, obedecei vossos líderes, sejam submissos em tudo. Eu quero citar uma pregação do John Piper, e eu não quero que você seja rebelde se você for dessa casa ou se você for de uma igreja local. E o John Piper basicamente fala, só obedeça seu pastor se ele for obediente às escrituras. Então, eu preciso ser submisso. Sim, de fato, eu preciso submeter porque são pessoas que oram pela minha vida, que zelam pela minha vida, que buscam algo de Deus para nós como corpo, juntamente com outros líderes,
Mas eu só devo obediência a esse lugar se esse lugar obedece primeiramente às Escrituras. Fora isso, sai dela, povo meu. Foge dela, povo meu. Eu só devo submissão se essa submissão vier voltada de um coração parecido com o coração de Jesus. Fora isso, foge dela, povo meu. Então, existem padrões para se obedecer, que você deve discernir pelo Espírito e pelas Escrituras, assim como existe um padrão também, eu vou ser meio rebelde aqui, para desobedecer. E você precisa entender esse padrão conforme as Escrituras. Nenhum líder, pastor, apóstolo, que seja, tem o direito de não responder a questionamentos que estão no seu coração. Qualquer líder que estiver aqui na frente, você tiver uma dúvida no seu coração, você deve chegar até ele e tirar essas dúvidas. Você deve chegar até ele e confrontar o ensino que ele dá. Você deve chegar até ele e confrontar pelo qual espírito ele fala. Todo líder que fala, olha, escuta o que eu falo e só faz, senta aí. Você não tem que saber nada não, porque a voz de Deus aqui sou eu. Todo líder que fala isso, sai correndo. Não é um líder de verdade. Ou seja, nós estamos aqui como corpo de Cristo, como pessoas que Deus deu uma determinada maturidade para cuidar de uma determinada coisa. Você tem o direito de vir até aqui e nos questionar a respeito de qualquer coisa. E nós, pelas Escrituras, como Pedro diz, precisamos responder com mansidão, humildade e com precisão dentro da palavra de Deus. Deu para entender? Agora, o outro contraponto. A gente não pode ser rebelde ao ponto de tentar questionar coisas que são secundárias, que estão mal resolvidas no meio do seu coração. Então precisa haver um contraponto das duas partes. Líderes humildes de ouvir e corresponder segundo a palavra, e ovelhas humildes de saberem se submeter e ouvir e entenderem quando estiverem de fato erradas. Show? Então, o outro ponto agora sobre submissão. A submissão, assim como ela acontece a líderes, pastores, semideuses, estou brincando, a líderes, pastores e apóstolos, ela também precisa acontecer entre o corpo de Cristo. Amém? O corpo, se o seu irmão carrega o Espírito Santo, você precisa honrar a vida dele. E isso a gente chama uma prática de cultura de honra. O cultura de honra no sentido saudável, porque até isso hoje em dia perdeu o seu conceito, porque virou uma cultura de bajulação, assim também como virou uma cultura de manipulação. Mas o que eu quero dizer com isso? Honre o irmão que está do seu lado. Porque honrando a pessoa que está do seu lado, se ela chegou na igreja ontem, se ela chegou na igreja há 5 anos atrás, ela carrega o mesmo espírito que você. Se você honra essa pessoa, você carrega o espírito, você honra o espírito que ela carrega. Então, tipo assim, uma prática que eu tinha mais, agora voltando a trabalhar, eu vou conseguir ter novamente. A prática de dar presentes. Presenteie uma pessoa que você ama, passe tempo com essa pessoa, isso é honrar. Dedica a sua vida um pouquinho para ela, dedica o seu tempo para ela, discipula ela, deixa ela discipular você. Isso é honrar as pessoas que caminham conosco, isso é honrar o corpo de Cristo. Assim também honre vossos líderes, presenteie vossos líderes, representei vossos pastores, dade ao Pix lá. Passa o Pix. Passa o Pix. Mas é sério, agora é sério. Existem lugares de honra que são saudáveis para a gente andar. E que ao mesmo tempo também nos abençoam também. Eu não estou falando que se você abençoar alguém, você vai receber de volta. Mas vai aperfeiçoar o seu caráter de generosidade. Vai aperfeiçoar aquilo que a Escritura diz que é melhor dar do que receber. Então, é muito gratificante você entender honra, submissão, esses contextos de aliança de igreja local num sentido saudável. Que você é honrado nesse lugar e você vai sempre estar liberando. E quanto mais você tem para liberar, é sinal de que Deus te deu graça para estar dando essas coisas. Amém? Continuando. Desculpa, gente, é culpa do Tiago. Pula aí para baixo. A família cristã na teologia paulina da igreja. Aí aqui tem algumas falas de Paulo, tá? Envia-nos efusivas saudações ou grandes saudações no Senhor a Áquila e Priscila, com a igreja que se reúne na casa deles. Paulo escreve de Éfeso aos Coríntios, aqui falando sobre Priscila e Áquila, né?
Alguns anos mais tarde, escrevendo a Roma, Paulo novamente afirma: saudai Priscila e Áquila, e também a igreja que se reúne à sua casa. Eu queria que vocês grifassem aí, igreja que se reúne em sua casa, todas as vezes que isso aparecer. Ao escrever da prisão, caminhando para o final de sua carreira, Paulo envia uma nota ao seu amigo Filemon. No início da carta, em sua maneira convencional, Paulo saúda Filemon, sua esposa Áfia, Arquipo, possivelmente filho deles, e a igreja que está em sua casa. Finalmente, oi? Aqui está eclésia, sou igreja. Finalmente, na carta aos Colossenses, a qual Paulo provavelmente comissionou antes da sua morte, encontramos saudações a Ninfa, na vizinha Laodiceia, casa cidade, e a igreja que está em sua casa. Aí pula aí. As 4 saudações são os 4 exemplos nos quais Paulo fala explicitamente sobre igrejas domésticas, assembleias de cristãos que eram formadas dentro e ao redor de famílias particulares. Essas saudações nos lembram que os cristãos mais primitivos reuniam-se em suas casas particulares. Para eles, o lar com seu ambiente familiar era a igreja. A partir daqueles lares surgiram alguns dos mais antigos ofícios e estruturas que moldariam a igreja através dos séculos. Então, um recado para você que é casado: sua casa precisa ser um lar de acolhimento. E se você vai casar um dia, tenha consciência de que o seu lar precisa se tornar uma casa de acolhimento. O casamento cristão, ele é visto também como... ele é maior do que o ministério, mas precisa ser um lugar onde você esteja disposto a receber outras pessoas. Assim como a gente vê Priscila e Áquila. Priscila e Áquila, eles estavam dentro de uma igreja, num contexto em que eles estavam sendo perseguidos. E para que era a função do casamento deles? Abrir as portas do lugar que eles estavam, no meio de uma perseguição, no meio de gente pegando fogo vivo, abriram portas para que outros cristãos se refugiassem. Mas mais do que isso, vocês conhecem, alguém já ouviu falar aqui sobre Apolo? Apolo foi discipulado por quem? Priscila e Áquila. Apolo era o quê? Apolo era um mestre violento no Antigo Testamento. E tipo assim, o Apolo ele só pregava até o Evangelho de João, até ali no batismo das águas. Depois que ele conheceu Priscila e Áquila, precisa atualizar o mindset aqui. Apolo aprendeu a questão do batismo com o Espírito Santo, ou seja, ele foi discipulado por uma família que o acolheu. Ou seja, as nossas casas, por exemplo, Deus tem botado no meu coração um sonho de ser um plantador de igreja por causa de um livro que eu estou lendo. E aí eu estou na minha cabeça: nossa, um dia eu quero plantar uma igreja, vou liberar tal pessoa para tal lugar, depois eu vou para outro lugar, plantar uma igreja. Eu tava... É sério, gente. Eu tô lendo um livro chamado Formador de Heróis, e essas coisas têm gerado no meu coração lá para frente. E tipo assim, plantação de igreja deveria ser um desejo da igreja em conjunto. Não plantar uma denominação, mas que a sua casa seja uma igreja onde pessoas vão conhecer a Jesus. Que a sua casa seja um lugar onde a palavra vai ser primazia. Que o tempo do seu casamento vai ser o lugar para discipulado de uma outra pessoa. Que uma outra pessoa não vai te assistir somente na igreja local, mas vai assistir a sua vida no dia a dia. O verdadeiro discipulado, ele não acontece quando... vamos marcar aqui... Ô Silvinho, vamos marcar quarta-feira, 7h30, a gente vai trocar uma ideia. Discipulado não é isso. Isso é aconselhamento. Isso aqui é um encontro informal. Discipulado é: Silvinho, vamos lá em casa, passa um tempo comigo, vamos andar essa semana junto. Deixa eu passar um tempo na sua casa, deixa eu ver como é que você vive, olha como é que eu vivo. É a minha vida se entrelaçando com a sua, de tal forma que Cristo forma-se em nós. Discipulado é formação. Então, a igreja, não há lugar melhor de formação cristã do que uma família cristã cheia do Espírito Santo, acolhendo uma pessoa que é nova na fé, e essa pessoa vendo o bom testemunho, em nome de Jesus, o bom testemunho dessa família, para que essa pessoa também siga esse exemplo e passe a frutificar e até mesmo multiplicar outros discípulos. E quem sabe abrir as portas da casa dela para receber outras pessoas, através do seu exemplo. O seu exemplo de acolher, de ensinar, deixar-se ser observado e depois enviar. Amém? Pula aí.
Página 36, depois, deixa eu ver, 1, 2, 3, no quarto parágrafo aí, onde está por cerca. Página 36 está escrito aí, por cerca. Antes de família na estratégia da missão. Vai lá. Por cerca de um século, a habitação particular. Peraí, rapidinho. É isso mesmo. Por cerca de um século, a habitação particular moldou a vida da comunidade cristã, formando um ambiente no qual os cristãos se relacionavam uns com os outros, provendo subestrutura econômica para a comunidade, plataforma para o trabalho missionário, estrutura para a liderança e autoridade, e provavelmente papel definido às mulheres. Na parte superior de cada residência particular, especificamente na sala de jantar, aqui está triclínio ou divã, que era o nome dado, providenciava-se um ambiente que correspondia notavelmente à mais primitiva autoidentificação dos cristãos, refletindo a própria escolha de Jesus de um cenáculo para a sua última ceia, sua própria escolha de um lugar não sagrado, entre aspas, né, como um ambiente de sua obra e sua insistência nos laços familiares entre os fiéis. Então, o que a gente insistia muito lá no começo? A igreja é o quê? Família de Deus. Então, aqui está falando de um lugar não sagrado, porque está falando de uma casa, um lugar simples. E onde que Jesus sentou-se com seus discípulos na última ceia? Numa mesa, numa casa. Provavelmente uma casa não muito bonita. E qual que é o lugar padrão para se formar um discípulo? Para se formar alguém que vai seguir Jesus junto com você? Na mesa. Um lugar simples, não precisa ser super espiritual, não precisa ter bateria rachando lá em cima. Mas a mesa da comunhão, a mesa da vista, né? Onde eu vejo a sua vida, a outra pessoa vê a minha vida. É nesse lugar que o discipulado, um discípulo é gerado. É nesse lugar que as pessoas podem nos assistir e a gente assistir também as pessoas. A gente tem uma visão meio torta que acaba, é mais gerada pelo orgulho nosso, né? De querer exercer poder ou domínio sobre alguém. Mas o verdadeiro discipulado, ele não é edificação somente de cima para baixo, né? Mestre, aluno, ou discipulador e liderado. Mas o discipulado, ele é vertical. Vertical para cá, né? Ele é horizontal. Perdão, o discipulado é horizontal. No sentido de que uma pessoa pode ser nova na fé. Eu posso estar orientando essa pessoa no que ela precisa seguir naquilo que é básico. Mas ao mesmo tempo que eu oriento ela e ela cresce, ela também me orienta no aconselhamento. Porque alguém que discipula, ele só cresce aconselhamento a partir do momento que ele aconselha. Então eu estou aprendendo com aquela pessoa e aquela pessoa está aprendendo comigo. E pode ser que Deus derramou algo no coração dela que eu só vou obter de aprendizado se eu conviver com ela, mesmo que ela seja mais nova na fé do que eu. Então o discipulado é uma via de mão dupla. Por isso que é o termo uma vida em outra vida, vida na vida. São duas pessoas convivendo mutuamente e se formando em Cristo. Claro que nessa relação há um maduro e um imaturo, mas o crescimento Deus dá para ambos. Show? Deu para entender esse ponto? Então vamos continuar. A família na estratégia da missão. Pula 1, 2, 3 parágrafos aí. Podemos pressupor que provavelmente havia pressões sociais sobre os indivíduos dentro de uma família, para que se convertessem com a conversão da cabeça daquela casa. À medida que tais pressões existissem, a conversão de uma família do cristianismo englobaria diversidade e convicção e engajamento pessoal. Igual uma frase que a gente pega como promessa. Não é errado fazer isso, tá, gente? Eu super respeito isso, mas isso não é uma promessa, é uma questão de contexto de uma época. Então, quando Paulo fala, não me apedrejem por isso, tá, gente? Quando Paulo fala, será salvo tu e tua casa, isso não é uma promessa para nós, mas é um contexto. O que é o contexto? De que aquela família, por um determinado tipo de perseguição, quando um pai ou o dono daquela casa se convertia, automaticamente a galera ia junto. Por causa da pressão que acontecia na época, as pessoas se viam, caraca, eu preciso ir para a mesma direção de que quem lidera a minha casa está indo. Então, quando Paulo fala isso até para o carcereiro, né? Será salvo tu e tua casa, ele fala nesse sentido. Olha, se você que é o líder, você que está num cargo alto, né? Você é um executor,
Você mata pessoas. Se você liberar essa galera toda que está presa, você vai morrer junto, provavelmente sua família vai te seguir. Então vai ser salvo você e sua casa. Então aquele carcereiro vai e é salvo ele e a casa dele. Vocês entenderam? Vocês estão com raiva de mim? Então tá bom, obrigado. Então é uma questão de contexto. Claro que, é óbvio, não estou anulando a questão de que você deve orar a Deus pela sua família. Não estou negando que você deve insistir na sua família. Só estou introduzindo uma questão de um contexto ao qual esse texto foi colocado. Show? Então, vamos lá. De qualquer maneira, a hospitalidade era a chave para a missão. O trabalho de Paulo era caracterizado pela mobilidade e pelas viagens. A fim de realizar a sua missão, ele dependia de uma extensa rede de trabalho de relacionamentos sociais centralizada na família. Para Paulo, a hospitalidade significava não só apoio material, mas também ligação com seu evangelho. Significava compartilhar seu trabalho. Tal apoio ideológico aparece especialmente na reflexão dele sobre a subvenção financeira dos filipenses ao seu trabalho. Paulo frequentemente se refere a receber seus colaboradores e enviar a eles seus caminhos. Tais palavras formam parte de uma linguagem quase técnica para descrever a parcela do grupo local na missão. O grupo local deveria conceber a hospitalidade aos emissários de Paulo e então providenciar para que a pessoa com suficiente assistência regressasse a Paulo à próxima estação. Então, basicamente, a função da família no meio da missão cristã é também ser um centro de hospitalidade. Paulo fala muito sobre essa questão de sermos hospitaleiros. Pedro fala de sermos bons mordomos, de sermos bons anfitriões, essa é a palavra. Pessoas que sabem receber com dedicação outras nos seus lares. Tanto para cuidar, mas também para enviar. Tanto para sustentar, quanto também para receberem a ajuda dessas pessoas nessa casa. Então a família cristã, até quando a gente fala de família, a gente fala de cosmovisão de alguma forma. Porque a forma como eu enxergo família vai ser a forma como a minha família vai cooperar com a igreja. Se eu enxergo somente que a minha família precisa o tempo todo de restauração, talvez o seu casamento precisa de conversão e restauração. Agora, se você enxerga que a sua família é um objeto, entre aspas, para cooperar na missão de Deus, a sua casa vai ser uma casa de acolhimento. Amém? Agora a gente pula aí para a página 38. Missão, a igreja em expansão. Aí aqui tem igreja em Jerusalém, aí está os textos aí, Atos 2, Atos 6 e Atos 8. Era fruto do Pentecoste, das pregações de Pedro e João. Foi base do ministério de Pedro e João. A maioria dos crentes era circuncidada, a maioria judia. A perseguição foi um pouco mais forte, porque Jerusalém era o centro do judaísmo. É em Jerusalém que os primeiros convertidos receberam o nome ou apelido de nazarenos. Seu desafio era enfrentar a ênfase judaizante legalista. Legalismo basicamente é eu pegar aquilo que é lei, que já foi, no caso aqui era envolvida leis culturais e cerimoniais, e querer usar isso como método de redenção, sendo que a redenção e a circuncisão agora estão em Cristo. É o impor algo sobre alguém que nem eu mesmo estou apto ou querendo com vontade de viver aquilo, e eu jogar esse peso sobre alguém. Isso é legalismo. Igreja em Antioquia. Era fruto da pregação de crentes comuns, fugidos das perseguições em Jerusalém. Deseje ser algo em Deus, mas seja comum. Em nome de Jesus. Não seja doido. Foi base do ministério de Paulo, onde ele o inicia. Seja sóbrio. A maioria dos crentes era gentia, onde os crentes foram apelidados pelo povo de cristãos. Seu desafio era enfrentar a cultura pagã e libertina. Letra C, igreja em Éfeso. Teve muito apoio do casal Priscila e Áquila, por ser uma cidade bem localizada na bacia do Mediterrâneo e o polo cultural. Havia em Éfeso crentes gregos e judeus. Paulo dedicou 3 anos do seu ministério somente a Éfeso. Foi base do nascimento de diversas outras igrejas, inclusive as 7 igrejas da Ásia mencionadas em Apocalipse. Vemos se cumprir o que Jesus falou antes de sua ascensão, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A igreja da fase apostólica
era uma igreja essencialmente missionária. Então, o que nós precisamos absorver dessa igreja do primeiro século? Um coração missional. Um coração que não deseja apenas ser cuidado, mas um coração que também almeja em ser enviado. Assim como Paulo fez essas obras maravilhosas e sofreu essas coisas terríveis, nós precisamos também estar dispostos a sermos enviados e a sofrer algumas coisinhas meio terríveis. Mas não coisas do cotidiano da vida. Eu sempre lembro da pregação do Gabriel sobre isso. Mas um sofrimento que é gerado pela conduta, manifestação e mensagem do Evangelho. Então, nós como cristãos, sim, a gente precisa ter um pensamento local, um pensamento pastoral. Mas a gente precisa desenvolver um coração apostólico. No sentido de que eu não estou preso a um lugar, eu não dependo de um lugar, mas aonde Deus me enviar, nesse lugar eu preciso manifestar aquilo que Ele é. Amém? Aí aqui tem um quadro com esboço do livro de Atos, vocês estão lendo Atos, depois, eu espero, depois vocês olhem aí. Aí aqui tem um outro quadro com as viagens de Paulo, aí vem comigo na página 45. Perseguição, sofrimento e martírio nos primeiros séculos. Eu quero que você grife essa frase e decora ela para o resto da sua vida. Não essa, a outra, que está embaixo. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Repete comigo no 3. 1, 2, 3. Que bonitinho. É isso aí. O sangue dos mártires é a semente da igreja. A igreja foi marcada por muito tempo com martírio. E por causa do martírio de muitos, pessoas incrédulas passaram a crer em Jesus. E esse martírio de outros santos nos incentivam, nos encorajam a um dia dar fisicamente a nossa vida por Jesus. E citamos um legado hoje de uma história cristã, é porque pessoas deram sua vida para que esse legado permanecesse. E assim nós um dia também daremos. E aí em Atos 1:8, tem aí até o texto, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha significa mártir. É a mesma coisa. O que é um mártir? Alguém que dá sua vida física, vamos colocar assim, sua vida, entrega sua vida em favor daquilo que ele acredita. Então, por exemplo, eu seria um mártir se eu fosse no Oriente Médio, eles me obrigassem a parar de falar de Jesus, eu não negasse Jesus, eles me matassem. Aí eu seria considerado um mártir. Estevão, lá em Atos 6, né, gente? Eu esqueço às vezes. Em Atos 6, quando ele é apedrejado por causa do nome de Jesus, toda a pregação que ele confrontou os judeus, ele foi considerado o primeiro mártir. Porque ele foi apedrejado sem negar aquilo que ele acreditava. Isso é martírio. Isso é ser um mártir, na verdade, né? Atos 22:20. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha ou seu mártir, eu também estava presente, aprovando sua morte e segurando as capas dos que o matavam. Apocalipse 2:13. Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas conversas o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel, agora traduz a palavra, meu fiel, isso aí, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Os primeiros perseguidores dos cristãos foram os judeus, seguidos depois pelos romanos. A transição de um grupo judeu para o outro, romano, se dá em Atos 18:12-16. Aqui está transcrito aqui para a gente. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus juntaram-se contra Paulo e o levaram ao tribunal dizendo: este homem convence as pessoas de render culto a Deus de um modo contrário à lei. E quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: estranho esse nome, Galho. Se de fato houvesse, ó judeus, alguma afronta ou crime gravíssimo, com razão eu vos ouviria. Mas se são questões de palavras, de nomes e da vossa lei, cuidai disso vós mesmos, pois não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Ou seja, havia um conflito muito grande em relação à doutrina, porque com o tempo passou a ser uma confusão, uma mistura de um monte de coisa. Aí misturou o judaísmo, misturou com a doutrina romana, que era extremamente pagã, que misturava já com os gnósticos que estavam se levantando na época, e aí começou algumas perseguições, que a gente vai ver aqui agora. A perseguição romana.
O termo testemunha é mártir. Assumiram mais o caráter de morte literal nas regiões e igrejas da Ásia Menor, onde o conflito do Império Romano foi mais forte. Fato que marca o início da perseguição romana. O incêndio em Roma, com o imperador Nero, no ano 64 d.C. Ele acusa os cristãos de terem incendiado a cidade, mas na verdade teria sido ele próprio que queria reconstruir uma cidade. Cristãos são mortos, crucificados e outros queimados vivos, como tochas nos jardins. Você quer abraçar essa fé mesmo, gente? Letra B. Os mais terríveis martírios. O livro dos mártires, do John Fox. Eu tenho, gente. Vale muito a pena. Eu não empresto, mas vocês podem comprar. Os cristãos eram costurados em peles de animais selvagens e lançados aos cães para serem destroçados. Muitos foram crucificados no monte, coroados com espinhos e transpassados por lança, numa imitação da paixão de Cristo. Uns eram obrigados a passar com os pés feridos sobre espinhos, cravos e conchas afiadas. Outros eram açoitados até que seus tendões e veias ficassem expostos. Tem até um episódio da série Vikings, né? Que, tipo assim, eles capturam um padre, um frei. Tem cena... Nossa, essa série tem que pular algumas cenas. Mas tem uma parte lá que eles pegam, tipo, um padrezinho. E aí, tipo assim, eles falam, esse seu Deus mesmo existe? Eu quero ver se esse Deus existe. Você vai passar por um negócio pegando fogo. Aí eles fizeram o menino andar sobre o negócio. O menino tentou orar, mas ele acabou padecendo. Mas é uma ilustração um pouco literal disso aqui que a gente leu. Alguns mártires morreram sendo prensados com o peso, esmagados, e outros foram descerebrados com garrotes. Mulheres foram despidas e lançadas em um banho de água fervente. Outras expostas a um touro bravo em anfiteatros. Em Roma, eles tinham algo chamado Coliseu. Roma, na Itália, perdão, gente. E ali eles colocavam os cristãos para serem devorados por leões em arenas, porque era uma diversão para aquele povo colocar pessoas degladiando, brigando em arenas. Só que com os cristãos, para que eles negassem a fé, eles colocavam para brigar com os leões para serem devorados por eles. E era interessante o seguinte, que havia famílias de cristãos. E os jovens solteiros, eles se colocavam na frente para morrerem primeiro, para que se houvesse alguma rota de fuga, aquela família pudesse ser preservada. Olha a diferença de maturidade para os nossos dias. Outros foram colocados em bolsas de couro com cobres e escorpiões lançados no mar. E aqui tem um outro quadro, com a data de um imperador que estava dominando Roma naquela época, o grau de perseguição e mártires que foram destacados nesse tempo. Eu vou ler só alguns para vocês para a gente ganhar tempo. O primeiro Nero, 64 d.C., ocorreu apenas em Roma, nas adjacências. Os cristãos foram usados como bode expiatório do incêndio de Roma. Entre as medidas sádicas, uma pessoa sádica é uma pessoa que tem prazer em ver a dor da outra. Estava a queimar cristãos vivos para iluminar os jardins de Nero. E os mártires daqui foram Paulo e Pedro. Vamos pegar outra aqui, Trajano, 98 a 117 d.C. Perseguição esporádica, os cristãos eram confundidos com outros grupos cujo patriotismo era tido por suspeitos. Os cristãos deviam ser executados sempre que encontrados, sem precisar ser procurados. Ou seja, não tinha nem ordem de cassação, se achasse, podia matar. Mártires que foram notáveis, Inácio, Simeão, Zósimo e Rufo. Vamos pegar outra aqui. Marco Aurélio, 161 a 180 d.C. O imperador era estoico e opunha-se ao cristianismo por razões filosóficas. Os cristãos eram responsáveis pelas calamidades naturais. É como se tudo que acontecesse na Terra, qualquer tragédia natural, fosse culpa dos cristãos. Olha que loucura. Mártires notáveis, Justino Mártir, Pontino e Blandino. Então, depois vocês leem esses quadros e vocês vão ver como é que a igreja foi se desenvolvendo e como que era uma igreja madura para suportar determinados níveis de perseguição que a gente precisa se perguntar. Caraca, Jesus, será que eu estou centrado no seu evangelho ou eu estou criando uma experiência de fé para mim de sensações que não corresponde àquilo que deveria ser? Vamos lá. Aí aqui tem acusações contra os cristãos e o nascimento da apologética. Aqui eu vou tentar
dar uma resumida. Durante as perseguições cristãs, a igreja foi acusada de diversas coisas. A igreja foi acusada de incesto, porque a gente chama uns aos outros de irmãos, e aí como na ideia de quem estava de fora, irmãos se casando, aquela igreja lá está errada, eles estão praticando incesto. Prática de canibalismo por causa da ceia, nós já fomos acusados de sermos canibais. Ou seja, já houve todo tipo de loucura contra a nossa fé. Mas com o tempo vieram homens chamados apologetas. E o que é fazer apologética? Apologética nada mais, nada menos é do que uma doutrina ou uma forma de aprender a defender a fé. Então, o que é fazer apologética de algo? A palavra apologética vem de fazer apologia. Então, é como, vamos supor, vou fazer uma apologia a Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. Eu vou montar dentro da Escritura um conjunto de doutrinas que eu vou afirmar com certeza que Cristo de fato é Deus. Uma apologética em relação à ética e moral cristã. Eu vou pegar dentro das Escrituras textos que balizam que há uma forma de se viver segundo o que Deus estabeleceu. Então, fazer apologética é você ter um conjunto de verdades, primeiramente no seu coração, para responder as perguntas que o mundo faz aí fora. Mas a apologética é uma matéria que a gente vai ter até mais para o final. A apologética não é algo para você sair debatendo com os outros, amém? Não vai caçar briga por aí. A apologética não é para mim brigar com meu irmão. A apologética é para mim ter certeza de algumas convicções, ao ponto de que, se houver alguém ignorante, eu saiba expressar essas opiniões. Por exemplo, João Calvino, ele não escrevia para qualquer tipo de pessoa, não. Já o Calvino ele escrevia para príncipe, já o Calvino escrevia para rei, e, tipo assim, num período onde estava acusando a fé cristã de ser uma fé pagã. E aí ele escreveu um livrinho desse tamanho. Na verdade, foi uma série, né, de livros. Foram assim, só que hoje em dia você encontra assim. Ele escreveu uma série chamada Institutas da Religião Cristã, o qual ele enviou para várias partes de Genebra, e nessas institutas escrevia detalhadamente tudo que nós cremos. As pessoas falam que a maior ênfase de Calvino é predestinação, mas não é. A maior ênfase de Calvino na sua instituta é união mística com Cristo, como nós nos unimos com Cristo. E a sua segunda ênfase é, por incrível que pareça, oração. Estar presente diante de Deus. Essas questões envolvendo doutrina de salvação vêm depois, mas ele não enfatiza tanto isso. Mas ele enfatiza mais o fato de nós estarmos junto com Cristo. Isso é fazer apologética. Eu ter uma base clara daquilo que eu creio e saber expor isso para alguém. E a apologética, pula aí para a página 50. Ela veio justamente para me ensinar a me defender de heresias. Aí na página 50 tem alguns quadros com algumas heresias. Vamos ler? Uma heresia. Ebionismo. Originou-se na Palestina no fim do século I e posteriormente espalhou-se pela Ásia Menor. Ensinava a universidade da lei mosaica como sendo necessária para a salvação, ou seja, salvação pelas obras. Defendiam a oposição de Paulo. Jesus era reconhecido como Messias, mas somente como um homem sobre quem o Espírito Santo desceu no momento do batismo. Aguardavam um milênio iminente. Gnosticismo foi uma que a gente citou muito aqui, né? Mas vamos falar dela um pouquinho. Quem propagou ela? Simão, o mágico do século I, Simão, que aparece no livro de Atos, né? Que ele tenta comprar os dons espirituais e Paulo manda ele ficar cego. Cerinto, fim do século I. Basílides, início do século II. Saturnino, início do século II. Marcião, 160 depois de Cristo. Valentino, 160 depois de Cristo. Você vê que tem vários mestres que ensinam essa doutrina. Com raízes na filosofia pagã, sobretudo do platonismo, ou seja, a doutrina de Platão, que é um filósofo, foi influenciado pelo misticismo oriental, ou seja, uma mistura de misticismo com filosofia grega. Tinha pouco apelo às massas, mas muito influente entre os líderes da igreja. Apareceu por todo o império, a adoração ia de aspectos bem simples até os mais elaborados. Obrigou a igreja a formular regras de fé e o cânon do Novo Testamento. Fez com que a igreja realçasse a sucessão apostólica com o repertório da verdade. Aí vamos lá. Ensinavam que a matéria é má e defendiam a hierarquia éonis, ou pleroma. Desenvolviam tanto a sensualidade como o ascetismo. Eram dualistas. Vocês viram um vídeo que eu mandei para vocês no grupo da escola do Jonas Madureira?
Eu vou mandar lá de novo, depois você assiste. Ele falando sobre essa questão de dualismo, né? A gente falou aqui também. Alguém lembra o que é dualismo? Você sabe explicar? Dualismo é uma doutrina que tenta dividir a realidade. Tudo que está aqui é sagrado. Tudo que está lá fora é secular, desse século. Tudo que está aqui é bom, pertence a Deus. Tudo que é fora daqui é mal, é de Satanás. A cultura é de Satanás, a música é de Satanás, tudo é de Satanás. O seu trabalho é de Satanás. E aí tem a famosa divisão. Meu trabalho sagrado, meu trabalho de missionário, meu trabalho de pastor é sagrado. Meu trabalho de frentista no posto de gasolina é um trabalho secular. O gnóstico, ele faz essas divisões. Então Deus, ele só pode ser, é um Deus fraco. É um Deus que não é onipresente, ele só está presente aqui quando tem culto. E quando a gente sai, esse Deus abandona a gente. Porque o que está ali fora é mal. Então isso é dualizar a realidade. Tá? Então, Carlos, você falou de secular, mas a gente fala parada secular, mas existe diferença entre algo secular e secularismo? Existe. O que é secularismo? Secularismo seria basicamente o que Jesus fala. O Deus deste século. Seria a forma mundana de se pensar. Isso é secularismo. Por isso que nós renovamos a nossa mente pela palavra de Deus. Agora, essa questão de dividir a realidade é outra coisa completamente diferente. Deu para separar? Certeza? Vamos embora, vai cair na prova. Tô brincando, não vai ter prova não. Eram dualistas. Geralmente rejeitavam o Antigo Testamento e o judaísmo. Adotavam a interpretação alegórica. Diziam que o mundo fora criado pelo demiurgo, ou Jeová, e acreditavam que o corpo de Cristo era uma ilusão. Na verdade, eles criam dois deuses, né? Demiurgo e o... Esqueci o nome do outro. Você lembra? Ai, gente, eu esqueci. Depois eu lembro, eu mando para vocês. Eles acreditavam em dois deuses. Um responsável pela matéria e o outro responsável pelas coisas não tangíveis. Aí, vamos aí, outra heresia. Maniqueísmo. Maniqueu 215 e 277 depois de Cristo. Originou-se na Pérsia, continha muitos elementos do zoroatrismo, que é uma outra heresia que crê em Zoroastro. Maniqueu teve a pele arrancada ainda vivo, sendo depois empalado e pendurado na porta da cidade da Pérsia. Pleroma e Abiurgo, lembrei. Volta aqui no maniqueísmo. Os deuses do gnosticismo é Pleroma e Abiurgo. Perdão, gente. Volta no maniqueísmo. Agostinho foi discípulo de Maniqueu quando jovem. Eu até citei que ele passou um tempo criando uma heresia, depois ele se converteu mesmo. Semelhante aos paulicianos. Bogomilos, cátaros e albigenses. Era organizado por uma rígida organização hierárquica. Defendia uma visão dualista da criação. Luz e trevas. Acreditava que Cristo, o representante da luz, e Satanás das trevas. Diziam que os apóstolos tinham corrompido os ensinos de Jesus e que Maniqueu os apresentava de forma mais pura. E ensinava o corpo de Cristo era ilusório. Seus seguidores eram extremamente ascetas. Basicamente, é como se os seguidores de Cristo fossem simplesmente pessoas que acreditam só naquilo que é etéreo, né? Que não se pode tocar, né? Tangível. Sendo que a fé cristã, ela abrange toda a realidade. E aqui a gente encerra a nossa matéria, tá bem? Aqui ficou algumas coisas, mas a gente já acabou englobando, que aqui vai falar mais sobre gnosticismo, vai falar sobre algumas cartas, mas o fim dessa matéria, é importante que vocês entenderem essas questões, essas heresias todas, questões de perseguição da igreja, questões de governo da igreja. Aí meu pai vai vir aqui, vai apresentar a avaliação de vocês.